Pessoal, vamos falar da regulamentação mundial de criptomoedas. Será que isso vai acontecer mesmo? Essa notícia foi sugerida por Bacalhau Envelopado, bebedor de IPA, Gojo, Satoru, Bob Dias e alguma coisa em francês que eu não vou saber ler. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o BIS, o chefe do BIS, ele já é um crítico de criptomoedas, ele já falou contra o Bitcoin, já falou contra o DeFi, e a gente consegue entender por quê. BIS é o Banco Internacional de Compensações ou de Pagamentos, é basicamente um banco que é responsável por fazer as transferências entre todos os bancos centrais do mundo e coisa e tal, quando você manda moedas de um país para outro e coisa e tal. E, evidentemente, esse pessoal sabe que está com o emprego deles em risco, porque com Bitcoin se faz isso de forma muito mais simples, sem precisar de nada, sem precisar de um BIS, e no final das contas eles estão preocupados com esse tipo de coisa, e uma das coisas que eles querem fazer é justamente o que eles estão dizendo, que uma estrutura regulatória global para criptomoedas provavelmente estará pronta em 2022. E lógico, ele fala que eles têm as melhores intenções do mundo, não se trata de impedir o uso da criptomoeda, a questão é que a criptomoeda tem, DeFi, por exemplo, tem riscos sistêmicos, né? Ou seja, risco sistêmico não é você ter um monte de político querendo roubar o seu dinheiro através de impostos, não é um monte de administrador fraudulento de fundo por aí, o risco é o algoritmo. O algoritmo representa um risco na visão desse cara, né? É aquele negócio, né? Ele está defendendo o emprego dele, né? E a grande questão, como ele coloca, é que justamente não adianta os países fazerem regulamentações do Bitcoin, o que é verdade, porque no final das contas o Bitcoin ele é uma coisa mundial por natureza, como é toda a internet no final das contas, né? E aí ele ressalta também que é importante a proteção do consumidor, tadinho. O cara compra Bitcoin, acaba valorizando, olha que coisa terrível. Não pode deixar, tem que proteger o consumidor de ganhar dinheiro com Bitcoin, né? Então, ele está prevendo aqui essa regulamentação mundial. Eu não consegui encontrar a proposta que eles têm dessa estrutura regulatória global para as criptomoedas. Eu queria dar uma olhada para ver exatamente o que eles estão propondo, porque o que ele falou aqui, ó, ele falou só que, não, é uma proteção ao consumidor, para evitar não sei o que lá. Ele propôs a ideia de banir fundos de pensão da exposição a criptomoedas, para evitar os riscos ligados a esses ativos. Ou seja, o fundo de pensão não pode investir em criptomoeda, tem que investir nessas empresas que estão quebrando por aí na bolsa, né? Beleza. Aqui o cara fala aqui, ó, como se evitar títulos de dívidas podres e moeda corrente sem nenhum lastro ou limite de emissão tivessem alguma coisa de protegesse o consumidor de alguma coisa, né? Enfim, é aquele negócio, o cara tá defendendo o emprego dele. Se o Bitcoin der certo mesmo, todo mundo começar a usar, o BIS deixa de ser necessário como a maior parte dos organismos internacionais de bancos, né? Justamente porque ele substitui o que eles faziam antigamente, né? E saiu uma notícia, eu vou aproveitando para falar nisso daí, saiu uma notícia muito curiosa aqui na Forbes, em que os caras acertaram muita coisa. É uma coisa muito rara nessas revistas socialistas, os caras acertarem coisas sobre o Bitcoin, né? E daí o cara fala aqui uma coisa importante, né? Por que o medo de uma repressão estatal ao Bitcoin é exagerado, né? É o que eu falo sempre, muita gente fala assim, não, o Bitcoin, se o governo quiser, proíbe o Bitcoin. Não, não proíbe, não tem como. Mas enfim, né, tem muita gente que tem esse medo, né? Que acha que, não, se é uma coisa tão contra o governo, assim o governo vai proibir, coisa e tal. E ele explica aqui que o fato de não existir um presidente do Bitcoin, um CEO do Bitcoin, torna improvável a repressão governamental à criptomoeda. De fato, né? Bom, vamos ver aqui, ele bota alguns motivos aqui, né? O Bitcoin requer coordenação em larga escala entre muitos organismos multilaterais e estados. Mais do que isso, né? Ele está falando justamente o que disse o cara aqui na primeira coisa, que você tem que ter uma regulamentação global do Bitcoin. Não basta uma regulamentação local, ela não faria efeito nenhum, né? E aqui ele fala uma coisa que eu já falei aqui também, que, não, porque mesmo é muito difícil você ter essa coordenação em larga escala, sempre vai ter países que vão preferir ficar como paraísos fiscais, né? Vão querer evitar essa lei mundial, por quê? Porque isso dá ganho para eles. É o que acontece no caso de imposto, né? O pessoal está falando aqui que, não, mas a lei do imposto global foi aprovada, né? E realmente foi assinada por um grande número de países, mas não todos os países. Tem um monte de país que não aceitou. A questão toda é como essa lei de imposto global determina que
Se a mercadoria ou se a transação foi feita com um país que não tem imposto corporativo global, que não assinou essa lei, que o imposto não é acima do valor mínimo, os outros países vão cobrar esse imposto em cima dessa transação. Então, por exemplo, você aqui no Brasil compra alguma coisa, sei lá, das Bahamas, que não tem imposto. O Brasil vai cobrar o imposto para garantir que então tem o imposto mínimo para todas as pessoas nesses países. Apenas pessoas que estivessem no paraíso fiscal, que consumissem as coisas ali, não seriam afetadas por essa lei, né? Mas repara que esse tipo de coisa é uma coisa que os países podem fazer. Eles podem fazer uma lei do Bitcoin, coisa e tal, e se a pessoa tiver no seu país, ela vai pagar o imposto, eles vão cobrar o imposto acima disso, vão cobrar aquela regulamentação, mesmo que alguns países continuem não regulamentando. A questão é que aí que tá, é muito mais difícil esse negócio. Por quê? Enquanto no imposto eles conseguem fazer esse negócio de taxar dos países que estão por fora, no Bitcoin eles não conseguem. Por quê? Porque o Bitcoin não está em lugar nenhum. Onde é que está a sua carteira? Sua carteira é uma chave privada, ela está num papel, rabiscado num papel, se for o caso. Não está em lugar nenhum. O governo não tem acesso a isso, ele não tem como fazer essa medida que ele fez com o imposto global de penalizar países que não aderirem a esse imposto global, né? Então, é muito mais difícil essa cooperação no caso do Bitcoin do que foi no caso do imposto global. Eu acho, na verdade, impossível que esse tipo de regulamentação vingue em todos os países do mundo, né? Mas vamos ver como é que vai combinar, como é que vai acontecer isso daí. Não existe uma entidade central que os estados possam pressionar. É o que eu falei, é a grande diferença entre o Bitcoin e a maior parte das outras criptomoedas. As outras criptomoedas, se você procurar, você vai achar o CEO. O Ethereum, não sei o que lá, é descentralizado. Não, olha, o Vitalik Buterin tá aí andando para tudo quanto é lado. O que ele manda, o pessoal da Ethereum obedece. Então, mas formalmente ele não é o presidente da Ethereum, né? Só o desenvolvedor original. Meu amigo, não interessa, a estrutura hierárquica se formou ali. O que ele fala, as pessoas obedecem. Se o governo botar ele numa sala escura e ameaçar a vida dele, ele pode botar o Ethereum num caminho que seja de interesse do governo. Sem contar a quantidade pequena de empresas que rodam nodos do Ethereum. Então, no final das contas, o fato do Bitcoin ser totalmente anônimo, não se saber quem foi Satoshi Nakamoto, é uma coisa extremamente positiva para a moeda, né? Então, é o que eles falam aqui, ó. Aqui estão dizendo que Ralph Finney deveria ser o Satoshi, né? Mas enfim, no final das contas não tem um presidente do Bitcoin. Quem é que manda no Bitcoin, né? O que a gente tem visto acontecer, e isso é uma coisa muito ruim realmente, são desenvolvedores do Bitcoin abandonando o cargo de desenvolvedor do Bitcoin. Quem é que faz o desenvolvimento, corrige bugs, implementa novas alterações no Bitcoin? É um grupo de pessoas, um grupo de desenvolvedores no mundo todo. Eles não recebem salário para isso, eles não estão numa empresa, mas eles recebem doação de algumas pessoas que usam Bitcoin, né? Particularmente aquela empresa do Adam Beck, CryptoStream, não é isso? Agora eu esqueci o nome da empresa dele. Mas a empresa dele costuma dar contribuições para esse pessoal. Em alguns casos até empregar essas pessoas, assim, paga um salário para ele, mas ele trabalha lá no código do Bitcoin, não precisa nem ir na empresa, não precisa aparecer por lá. Então, é com isso que é desenvolvido o código do Bitcoin. Mas o problema é justamente esse. Parece que as pessoas que desenvolvem têm sofrido pressão jurídica e política, ou seja, governos correndo atrás dela, e alguns falaram, então eu vou parar, vou sair do código do Bitcoin porque eu tenho medo que eu vou ser pressionado pelo Estado, vou ser colocado na cadeia e esse tipo de coisa, né? Mas o código do Bitcoin, se está lá no GitHub, qualquer um pode fazer um push lá, pode corrigir alguma coisa, mexer o código, alterar. Enfim, no final das contas, isso é mais descentralizado que se pode chegar no caso do código, né? Aí ele fala uma outra coisa aqui, mas isso daqui não quer dizer nada na prática, porque nos Estados Unidos, código de programação é uma forma de expressão. Você não pode censurar um código de programação, como você não pode censurar um discurso qualquer lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos leva a liberdade de expressão muito mais a sério do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma piada. Aqui qualquer coisa você pode ser reprimido por falar qualquer coisa. Aqui, lá nos Estados Unidos não, eles têm uma visão muito séria do que seja liberdade de expressão. Mas como o próprio cara lembra aqui, isso daqui é uma coisa que, meu amigo, para o governo mudar pouco custa. E não tenha dúvida, o governo, antes de desaparecer por conta do libertarianismo, da informação descentralizada, eles vão fazer o que for possível para matar esses mecanismos. Então,
não tenha dúvida que em algum momento o governo vai ser contra, vai acabar com essa regra de proteção de liberdade de expressão para código-fonte, né? O quarto motivo que eles colocam aqui é um ponto que eu acho também que é muito significativo, que é justamente, isso já está acontecendo com o Bitcoin, o fato de que você tem um ganho econômico na economia em geral, né? Ou seja, você teve a internet, por exemplo, muito estado não gostava desse negócio de internet, não. E realmente, hoje em dia, tem muita gente reclamando, quando você vê essas empresas de mídia e candidatos políticos reclamando de fake news, na verdade eles estão reclamando da internet, do fato de que eles não têm mais controle sobre a informação. Por que eles não agiram antes? Por que eles não agem agora, simplesmente não desligam a internet? Porque a internet, hoje em dia, ela gera muito ganho econômico, né? A economia dos países foi muito beneficiada com isso. E da mesma forma, o Bitcoin traz esse tipo de coisa também. O problema todo é que o Bitcoin ele traz essa vantagem para a economia local, mas em troca ele dificulta a tributação. Então, na verdade, o que vai acontecer? O Estado vai ficar muito mais voluntário do que é hoje. Se você quiser pagar imposto, você pode pagar imposto. Agora, se você não quiser pagar imposto, você não paga. A verdade é essa, é muito difícil para o Estado conseguir caçar pessoas que não estão pagando impostos aqui, né? E por final, ele fala que justamente o projeto do Bitcoin fez uma modelagem de ameaças que incluiu os estados. Quando foi feita a preparação do Bitcoin, o planejamento do Bitcoin, a ideia é se proteger de estados. Eles estavam fazendo a coisa certa. É diferente das outras criptomoedas que partiram, não, o Bitcoin fez assim, então vou fazer uma outra criptomoeda aqui também legal, para ter uma característica melhor X ou Y. Na verdade, muita coisa que o pessoal entende no Bitcoin como sendo uma limitação, na verdade, é uma forma de você evitar um ataque estatal. Por exemplo, o tempo de transação a cada 10 minutos, ou o tamanho do bloco ser fixo, tudo isso tem um motivo para evitar ataque do Estado. Justamente para evitar, por exemplo, que o Estado bloqueie transações, você permite fazer a mineração dos blocos e a transmissão dos blocos, mesmo em canais muito pequenos de informação. Mesmo em redes IoT e coisa e tal, de LoRa, né, que são redes que você consegue transmitir muito mais, mais de graça, né, sem controle as informações, porém você tem uma capacidade de transmissão mais baixa. Não é como a internet tradicional que você precisa de dados, você pode passar vídeo, por exemplo, você não consegue passar um vídeo no LoRa, mas você consegue mandar um bloquinho, consegue mandar uma transação, uma coisa pequena, você consegue passar ali. No caso do governo, desligar a internet é muito fácil, já tem vários projetos aí de envio de pacote via outras redes alternativas, redes do tipo Mesh. Então, é aquele negócio, né? Esse tipo de planejamento do Bitcoin, ele levou à modelagem de ameaça. Modelagem de ameaça é algo que você faz no sistema para evitar, entender assim, quando você está desenvolvendo um sistema, você começa a imaginar que tipo de ameaça que esse sistema vai receber, né? Tem toda uma técnica para fazer isso, não vou discutir isso aqui, mas tem toda uma técnica justamente para você identificar como se proteger dessas ameaças contra o seu sistema. E o Estado é uma ameaça para o Bitcoin. E isso foi contemplado no desenvolvimento do Bitcoin. Então isso daí eu concordo com o pessoal que a tendência, eu já falei para vocês várias vezes aqui, não vai ter regulamentação global dos criptomoedas. Melhor, vai ter, mas não vai servir para nada na prática. E a tendência do Bitcoin é só crescer cada vez mais, né? E a questão da preocupação com o consumidor, né? A pessoa ser enganada pelo Bitcoin. Olha, tem alguns casos sim, não vou enganar não, tem situações em que as pessoas roubam criptomoedas, aplicam golpes. Se você tiver um malware no seu celular, podem roubar as suas criptomoedas. Tem alguns casos das carteiras da Chivo, que parece que sumiram bitcoins lá em El Salvador. Eles não dão detalhes sobre como seria isso, não se sabe como esses bitcoins somem. Mas é muito fácil de imaginar. Você tem dois graus aí. Primeiro, o golpe mais simples de enganar pessoas que não estão acostumadas a usar o Bitcoin. Não, me dá suas 12 palavras aí para a gente fazer a transação. Né? No que deu as 12 palavras, você pega o conteúdo todo da carteira do cara. Né? E outra coisa é justamente o malware que pode ter no celular, que pode estar roubando essas criptomoedas. Isso é uma coisa que pode acontecer. É lógico, pode ser uma falha da própria carteira também. Não tem como evitar esse tipo de alternativa. Mas é aquele negócio, esse tipo de coisa é detalhe perto do projeto maior do Bitcoin. O projeto maior do Bitcoin vai muito bem. Tem golpe, por aí tem gente que faz pirâmide usando Bitcoin? Tem. Principalmente porque as pessoas não conhecem o Bitcoin, acabam caindo nesse tipo de coisa. Portanto, estude muito antes de investir Bitcoin. Não saia investindo Bitcoin no primeiro que
começar a bater papo contigo sobre isso. Eu mesmo sou muito cuidadoso de não indicar plataformas, não indicar coisas, por quê? Tem coisas honestas por aí, tem um monte. Mas também tem coisa aí que tem um monte de scam por aí em termos de Bitcoin, tem que tomar muito cuidado. Pessoal, vamos falar da repercussão do Let's Go Brandon na noite de Natal pro Joe Biden, tá? Continuação daquela história. Essa notícia foi sugerida por Jacaré Libertário da Praia da Macumba. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, eu fiz um vídeo ontem explicando isso, o caso do cara que falou na noite de Natal, falou pro Joe Biden, let's go Brandon, e o Joe Biden nem soube o que responder, falou, é isso daí, let's go Brandon, agree, não sei o que lá. Enfim, se você não sabe do que aconteceu, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz ontem explicando esse assunto todo, tá? Mas aí que tá, né? É lógico, como era de se imaginar, rapidamente o nego descobriu quem foi o cara que falou Let's Go Brandon para um Biden, né? Se você não entendeu o que é Let's Go Brandon, significa Fuck Joe Biden, é uma gíria que tem lá nos Estados Unidos para foda-se Joe Biden, né? E o cara falou isso pro Joe Biden no telefonema de Natal dele. E aí, o mais engraçado é isso, né? O cara tem um canal no YouTube, aqui, o cara é esse cara aqui, ó, o nome dele é Jared Smack, de 35 anos, do Oregon, né? Então ele gravou a conversa toda, né? Inclusive o trecho, eu vou botar só o trecho rapidinho, o trecho do Let's Go Brandon, para não dar problema de copyright. Hey, well, I hope you have a wonderful... Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas and let's go Brandon. Bye-bye. O nego desligou a coisa toda, desligou o telefone na cara dele, meu amigo. Tem aqui, porque a ligação foi longa, né? A ligação foram vários minutos, porque o Joe Biden falou com os filhos do cara, então ele gravou de uma forma aqui que os filhos não aparecem, né? Para não mostrar o rosto das crianças, e aí ele faz a entrevista, acho que mostra só da menininha ali, e coisa e tal, e no final fala o Let's Go Brandon no final. É muito boa, o cara é herói mesmo, né? Agora, é lógico, como você pode imaginar, né? A esquerda já está dando aquele tratamento especial, né? E o pior, não é só a esquerda, não. A mídia também está fazendo o maior doxing do cara. O que é doxing, né? É aquele negócio de cancelamento, de você expor, mais do que cancelamento, é você expor o cara, dizer qual é o endereço dele, onde ele mora, quem são os filhos dele, quem é a mulher dele, para outras pessoas atacarem, né? Então realmente é um negócio que chega a ser perigoso, porque você sabe, lá nos Estados Unidos tem aqueles grupos de antifa, não sei o que lá. Agora, será, né, cara? Porque eu fico pensando, bicho, o cara falou, fez uma brincadeira com o presidente, ok, é uma brincadeira, pode ser uma brincadeira ofensiva, pode ser, mas foi uma brincadeira com o presidente. E, assim, enquanto ficar o pessoal xingando ele de coisas, não vejo problema nenhum. Xingar ele, falar mal dele, aquilo que eu falo pra vocês, palavras não machucam, palavras... A liberdade de expressão tem que ser absoluta. Ele não teve a liberdade de expressão de falar o Let's Go Brandon, então as outras pessoas também têm liberdade de expressão de ligar pro patrão dele, falar alguma coisa, não sei o que lá. As pessoas têm liberdade de expressão. O que eu acho perigoso e que eu acho que é errado no doxing é justamente você incentivar a violência contra a pessoa, porque aí violência física é outra história totalmente diferente. Não é mais a questão de liberdade de expressão. Aí virou realmente uma agressão ao PNA, né? Bom, então ele disse que ele foi identificado, né? Ele ficou sabendo, ele botou o vídeo dele no YouTube, coisa e tal, então rapidamente o pessoal ficou sabendo. Ele disse que foi uma piada que ele fez, mas também uma expressão da frustração dele com as políticas do Joe Biden, incluindo mandato de vacina, a questão da inflação e os problemas na cadeia de suprimento, né? Ou seja, o cara tá acordado, o cara tá perfeitamente woke, tá totalmente red pilado, né? Então, foi uma brincadeira, mas claramente ele fez de propósito, dá pra ver pelo vídeo aqui, que não foi assim uma brincadeira inocente, ele planejou isso e coisa e tal. E o pessoal da esquerda tá uma arara com ele, tá? Meu amigo, eu vou te falar, olha o tipo de notícia que tem no jornal The Sun, que é um jornal esquerdista, cheio de coisa de fofoca e coisa e tal, olha só. Quem é a mulher de Jared Schemck? Amanda Schemck. Aí fala sobre ele aqui, depois fala sobre a mulher dele, coisa e tal. Instagram page, não sei o que lá. Ou seja, botaram todas as redes sociais dos caras
já está circulando aí em fóruns na internet o endereço do cara. Então, assim, é um negócio absurdo que o pessoal faz. Como eu falo para você, falar eu acho que é perfeitamente válido. Eu disse para você já em outros vídeos o que faz o Sleeping Giants, por exemplo, de sair criticando a pessoa, falando com a empresa que contrata ela, coisa e tal. Ah, é desagradável? É extremamente desagradável, mas é dentro da ética libertária. Não está agredindo ninguém, está tentando convencer a outra pessoa a não fazer negócio com você. É direito dele, né? Eu acho que é uma decisão de negócio errada as empresas a cederem a esse negócio, mas como eu já falei para vocês também, eu não me preocupo com esse tipo de coisa, porque no final das contas é economicamente inviável uma campanha como a do Sleeping Giants, por exemplo, efetivamente conseguir sucesso. Porque o que acontece? Se ela conseguir tirar algumas pessoas apenas, isso ela consegue, porque as empresas entendem que, pô, realmente, né, tem que tirar essas pessoas, são pessoas extremistas e coisa e tal, tira aquelas pessoas. Mas só que isso não vai fazer diferença, porque são poucas pessoas que eles conseguem tirar assim. E na informação descentralizada e distribuída, qualquer um pode ser divulgador de ideias, não tem esse negócio, não é como na mídia tradicional, em que você tem grandes redes de televisão, que são as difusoras de ideias, né? Na internet não, todo mundo é difusor de ideia, todo mundo consome e produz ideia da mesma forma. Então ele não consegue, no final das contas, fazer uma alteração. Se por um acaso, vamos supor que o Sleeping Giants conseguisse cancelar um número tão grande de pessoas que realmente fizesse diferença nas ideias que estão circulando na internet. Isso se tornaria antieconômico para as empresas que fazem isso. Porque elas sabem que quando elas cancelam o Terça Livre, por exemplo, o pessoal que é fã do Terça Livre deixa de gostar da empresa. Enquanto é uma figura, é uma coisa bastante peculiar, uma pequena fração da população, as empresas fazem isso porque elas entendem que, bom, é pouca gente que eu estou excluindo do meu pool de consumidores para agradar o resto, a maioria do meu pool de consumidores. No momento só que essa pequena, veja, é muito ruim para o Terça Livre, por exemplo, ou para a empresa que é atacada por aquela coisa, pelo doxing virtual. Mas no final das contas, não faz diferença para as ideias em si. As ideias continuam circulando. E se eles mudassem isso, fizessem isso com muita gente, o suficiente para reduzir a disseminação de ideias, seria uma base muito grande de pessoas que as empresas teriam que cancelar. E daí não vale a pena, porque elas perderiam muita gente, muita base de cliente, né? Então, assim, é o que eu falo, falar palavra não tem problema. O problema do doxing é quando ele vai para o lado físico. Falar onde é a casa da pessoa, onde é que ela trabalha, coisa e tal, de forma que outras pessoas possam ir lá agredir aquela pessoa. Então, realmente, isso é uma coisa que eu espero que não tenham chegado a isso, mas eu não duvido nada. A esquerda americana é impressionante como é que o pessoal ama Joe Biden, cara. Como é que pode, bicho? O nego achar um absurdo isso, caralho, Joe Biden, cara, tem que sacanear mesmo. O cara só por ser presidente tem que ser sacaneado o tempo todo. Muito interessante essa notícia da Folha de São Paulo, justamente para entender como é que a esquerda enxerga o movimento libertário, né? Muito curioso esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Peter Comunista da Terra 69. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, segundo dizem aqui, Milley e Cast são dois dos principais libertários emergentes, e fala aqui do libertarismo. Libertarismo? Estranho, né? Será que o cara que escreveu isso daqui fala espanhol e se perdeu na tradução, né? Porque a gente costuma usar aqui no Brasil libertarianismo, né? Mas enfim, isso aqui deve ser só perda na tradução, mas pode ser também aquela tentativa da esquerda de trocar os nomes, mudar os nomes, justamente para não ter uma ligação direta, não fazer... É o típico deles da guerra cultural, de mudar os nomes e coisa e tal, né? Pois bem, é curioso o que eles mostram aqui, justamente porque eles botam no mesmo barco Milley, Cast, Bolsonaro e Trump, esse pessoal todo aqui. É impressionante a salada que eles fazem. É o ponto que eu falo para vocês, né? A esquerda, ela vê uma grande força se voltando contra ela acha que é um grande movimento contra a esquerda, mas ela está absolutamente errada. Ela não percebeu que é a esquerda que está perdendo força. O que estão surgindo são vários movimentos diferentes, várias opiniões políticas distintas da esquerda, que ela só encara isso como sendo uma coisa só. Milley, Cast e Bolsonaro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, tem alguns pontos em comum? Alguns pontos em comum pode ter, mas assim, da mesma forma tem pontos em comum entre vários deles e a esquerda, né? São todos socialistas.
E o mais engraçado é justamente isso, eles tentando criar essa coisa que seria o libertarismo na cabeça deles, né? E aí ele mostra que, né, o mundo, nos últimos anos, no mundo ocidental, todo mundo ocidental teve isso, mas é o que eu falei para vocês. O que a esquerda está dizendo aqui, o que houve no mundo com a informação descentralizada e distribuída, não foi o aparecimento da direita ou um aumento da direita, não foi nada disso. Foi a esquerda perdendo força. A esquerda está diminuindo de tamanho, ela estava muito maior do que era de fato o apoio na cabeça das pessoas, justamente porque ela tinha acesso à informação centralizada, à informação da mídia tradicional. Hoje em dia ela está reduzindo a capacidade dela de influenciar as pessoas, justamente por conta da informação descentralizada e distribuída. O que está surgindo são várias correntes independentes. O Milley não tem nada a ver com Cast, que não tem nada a ver com Bolsonaro, que não tem nada a ver com Trump e outras coisas. Ah, tem coisas em comum? Tem. Apoiam-se mutuamente? Pode ser que sim. Mas o sentido é o mesmo, saindo da esquerda, sair da esquerda, esse é o movimento. Agora, o que propõe cada uma dessas pessoas é uma diferença enorme, né? Aqui, não, eles falam a irrupção libertária aconteceu com a ascensão de Jair Bolsonaro. Outro erro enorme que esse pessoal comete. Eles acham que foi Bolsonaro que trouxe essas pessoas. Não, não foi. O que está acontecendo por causa da informação descentralizada e distribuída, por causa da internet. Bolsonaro foi uma consequência disso, não foi ele que causou isso. É o mesmo erro que o pessoal nos Estados Unidos comete, achando que Trump criou um movimento contra a esquerda de lá e coisa e tal, quando não tem nada a ver com isso, né? O Trump foi também uma consequência deste movimento, tanto que ele é criticado por muitos do movimento, é criticado por muitas pessoas na internet também. Quando ele vai no sentido contrário, o pessoal critica Bolsonaro da mesma forma. Bolsonaro é um efeito disso, é uma consequência disso, não é uma causa. A causa é a informação descentralizada e distribuída. E aí ele fala que caracterizou por introduzir uma intrincada mistura de conservadorismo, neoliberalismo. A esquerda adora o termo neoliberal. E o mais curioso é que eles usam esse termo neoliberal como se fosse uma coisa assim, livre mercado e não sei o que lá. Eles não entendem isso, né? Porque neoliberal, na verdade, o que aconteceu? Você sempre teve o liberalismo clássico, que é o laissez-faire, que é você deixar a economia seguir por conta própria. Isso é o que nós libertários defendemos, né? Realmente você não tem que ter governo. Em determinado momento, alguém cunhou o termo neoliberal, dizendo assim, olha só, vamos fazer o liberalismo econômico total, mas com alguma preocupação social. Então o neoliberalismo, na verdade, já é um caminho em direção à esquerda, já não é mais o livre mercado totalmente livre, é o livre mercado via de regra, mas com alguma preocupação social. Ou seja, é curioso como a esquerda usa o termo neoliberal como o extremo do liberalismo, quando não é. O termo neoliberal já é uma coisa puxada para preocupação social para a esquerda, né? O que a gente defende é muito mais do que neoliberalismo. Aliás, que eu saiba, libertário nenhum defende neoliberalismo, porque o neoliberalismo, justamente por ter supostamente essa preocupação social, requer a existência de um governo. Você continua precisando de um governo para fazer essa parte, para regulamentar o mercado, para ter essa preocupação social. E não é isso que a gente defende. A gente defende o mercado completo, né? O livre mercado ele se regula, não precisa de ninguém para regular, né? Eles conseguiram a muito custo colocar aquele termo como algo ruim na cabeça das pessoas. E por que o neoliberalismo para ele é tão ruim? Porque justamente o que eles querem é o comunismo, é o Estado controlando tudo. Então, para eles, o neoliberalismo é pior, por quê? Porque é aquele negócio, é uma alternativa ao comunismo. É o livre mercado com alguma preocupação social. É alternativa ao comunismo, não o livre mercado. São coisas, o livre mercado é totalmente diferente do comunismo, né? Então, no final das contas, eles ficam com essa ideia de que são, antes de tudo, neoliberais. Não são neoliberais. O Milley se diz um ANCAP libertário. Tudo bem, tenho algumas diferenças com ele, não concordo com tudo que ele fala, mas ele se diz um ANCAP. Ele fala, e aliás, ele explica aqui que ele entrou no mercado, entrou no governo para destruir o governo, para acabar com os políticos e coisa e tal. O seu lema de batalha é a destruição da casta política. Então, ou seja, por óbvio, ele não é neoliberal, ele seria liberal clássico da economia, ou justamente defender que o Estado simplesmente esteja fora disso daí. O Estado não tem que se meter com nada, o Estado é um mal desnecessário no final das contas, né? E aí ele fala que não, que o Cast é basicamente a mesma coisa, que eles juntam as coisas como
eles têm uma parte de nacionalismo comum, não sei o que lá, começa a traçar ligação entre Bolsonaro, Cast, Milei, não sei o que lá, e sendo que, no final das contas, não tem lógica isso. O libertarianismo é essencialmente antinacionalista. Eu acho que borda é uma linha imaginária que o nego inventou, que não deveria existir em lugar nenhum do mundo, porque é uma besteira isso, é coisa de Estado. Eu sou contra o Estado, não acho que borda tem que existir borda em lugar nenhum. Enfim, o interessante desse artigo é justamente você entender que a esquerda não consegue perceber o problema real, ela continua lutando com um fantasma lá, tá lá com um bom Dom Quixote ameaçando os moinhos de vento que ela criou na cabeça dele, e eu acho ótimo que seja assim, porque isso mostra que eles vão realmente ir para o fundo do poço, vão acabar. Eles estão totalmente perdidos nessa revolução da informação descentralizada e distribuída. Eles ainda não perceberam o que está os atingindo. Muito interessante essa reportagem do New York Times sobre como a China contrata pessoas para influenciar as redes. Dá para ver um monte de informação aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Meu Coelhinho da Páscoa e impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa reportagem saiu no New York Times, com base em depoimentos de correspondentes lá na China, em que eles tiveram acesso a documentos sobre uma licitação de um governo chinês, o governo local chinês, para contratar o que eles chamam de Public Opinion Management, ou seja, gestão de opinião pública. É exatamente, é isso que eles chamam a coisa, olha só. E bom, como que era a licitação? Tinha aqui alguns valores aqui em RMB por mês e coisa e tal. E a ideia é contratar empresas para registrar contas em plataformas de mídia social estrangeiras, né? E manter essas contas nas mídias estrangeiras e criar vídeos originais, né? E aí então tem os valores aqui que eles pagam. Isso daqui nada mais é do que o que a gente já sabe que é o famoso 50 Cent Army, ou Exército dos 50 Centavos, lá da China, que é uma estrutura enorme. É isso aqui mesmo, o governo contrata empresas que faz subcontratação e coisa e tal, até chegar na pessoa cujo trabalho é se fazer passar por outras pessoas na rede social. Cada pessoa cria, sei lá, 20, 30 contas em várias redes sociais e fica o dia inteiro em função disso, né? Porque, veja, você, outra pessoa que trabalha com rede social, eu, no caso do YouTube, eu até tenho uma participação maior, porque eu produzo conteúdo, né? Mas nas outras redes sociais eu faço 2 posts por dia, não faço muita coisa. Então esses caras, como o trabalho deles é interagir na rede social, eles podem gerenciar um número enorme de contas. Cada uma delas eles fazem um postzinho ou 2 por dia e coisa e tal, justamente com o objetivo de ganhar influência na internet e de vez em quando, muito de vez em quando, passar propaganda do governo chinês, né? O que eles fazem lá, assim, normalmente as contas, aí explica aqui como é que é o processo e coisa e tal. Para quem quiser ler essa matéria em português, a Folha de São Paulo tem também essa matéria em português, ela basicamente traduziu do inglês lá do New York Times aqui para o português, mas é basicamente a mesma coisa. O que eles fazem é isso, eles contratam essas empresas e isso cria o famoso Exército dos 50 Centavos. O que é esse exército? É um monte de gente que tem lá na China, o que não falta é gente na China, que fica mandando opinião. Quando você vê nos meus vídeos aqui, às vezes você vê uns comentários elogiando a China, é muito engraçado, o negócio tão fora de propósito, dizendo que a China é uma democracia, não sei o que lá, que os Estados Unidos é que é mal. Aí você, caramba, tá tão na cara que é coisa de 50 centavos, entendeu? Que é alguém desse exército, porque realmente acaba sendo uma quantidade grande de pessoas, né? E aí aqui a gente já sabia que isso existe, todo mundo já sabe que existe esse exército dos 50 centavos. A vantagem aqui é que a gente fica sabendo mais sobre como isso funciona, né? Ou seja, é uma licitação, o governo em si não faz nada, ele contrata as empresas é que vão contratar as pessoas, organizar os times e coisa e tal. E daí eles falam aqui como é que você tem, é tudo controlado, é tudo registrado, então eles sabem quantas contas cada pessoa abriu, quanto tempo levou cada conta, porque essas contas estão sendo sempre derrubadas pelas plataformas, né? Mas eles fazem uma contabilidade disso para saber quantas foram derrubadas, aí tem que ser recriadas e coisa e tal. E aí, nessa história toda, de vez em quando, umas contas acabam ficando maiores, né? Porque tiveram sucesso, né? O cara conseguiu mandar meme engraçadinho
que acabou tendo mais seguidores. Então algumas dessas contas acabam tendo um número de seguidores, digamos, de verdade, né? E com isso se tornam contas, eles chamam aqui contas premium. Contas premium são justamente essas contas que tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque são contas que... veja, quando você cria uma conta no Twitter ou no Facebook, em princípio você não tem ninguém, não está ligado a ninguém. Então você não tem influência nenhuma, não adianta você postar alguma coisa ali falando bem ou mal de quem quer que seja, não vai ter influência em ninguém, porque ninguém é amigo seu, ninguém está ligado àquela conta, né? Então como é que eles fazem isso? Num primeiro momento, eles botam a ligação de um monte dessas outras contas falsas para dar já um número de pessoas seguindo ali essas contas que acabaram de ser criadas, né? E essas contas, num primeiro momento, fazem aquele negócio, publicam memes engraçadinhos, notícias comentadas, sem fazer nada político, justamente para tentar ganhar espaço, ganhar seguidores reais, né? Ou seja, ela começa com um monte de seguidor, mas um monte de seguidor que é falso, que são outras contas falsas também. A ideia é justamente que, como ela é orgânica, no sentido de que é uma pessoa que está por trás fazendo isso, então ela acaba crescendo, tendo seguidores reais, e quando ela tem seguidores reais, ela se torna uma conta premium, que, de novo, precisa ser mantida, ele precisa continuar postando vídeo de gatinho engraçadinho, de cachorrinho fazendo não sei o que lá, para ter bastante influência, para ser seguido por um monte de gente, e aí, no final das contas, de vez em quando o governo chinês quer, vai lá e posta alguma notícia sobre alguma coisa de política, tipicamente a favor do governo chinês, né, contra o americano, esse tipo de coisa. Então é bem interessante ver como que funciona esse tipo de coisa. Isso aqui que são as contas premium, né, que são contas que já conseguiram sobreviver por um tempo grande, tem um número significativo de fãs, de pessoas seguindo, e daí elas são essas que são usadas para desinformação. As outras todas não adianta, né? Você ter um monte de conta criada que não tem alcance nenhum, isso não vai dar em nada, não vai mudar nada, né? E é interessante a forma como eles fazem isso, porque é o que eu falo para vocês, eles não usam robôs propriamente ditos, né? É muito curioso essa coisa que o pessoal fala, não, essa discussão de robôs no Brasil, porque robô é altamente ineficiente para fazer isso. O que eles usam são pessoas. Ok, que no final das contas, da mesma forma, não é tão eficiente quanto se imagina, porque é o que eu falo para vocês, o que faz diferença na opinião na internet é aquilo via de alguém que você tem uma relação mais profunda do que meramente acompanhar a pessoa na internet. Ou é um parente seu, ou é uma pessoa que você conhece, que tem alguma influência. Então, ou seja, isso é o que faz diferença no final das contas. Essa história de, não, robô faz alguma diferença. Não, não faz. Robô pode subir hashtag? Pode. Robô consegue subir hashtag. É só isso. E hashtag subida por robô, meu amigo, nem faz tanta diferença assim. Enfim, no final das contas, o que eles estão fazendo aqui são pessoas, são humanos mesmo, gerenciando um monte de contas. Isso também existe. Agora, aí que tá, você vê essas leis da fake news, o pessoal fala muito de robô, e aí? Que diferença tem? No final das contas, isso daqui é muito mais danoso, é uma coisa que qualquer político brasileiro pode fazer também, porque, na verdade, o que mais tem por aí é gente capaz de gerenciar conta na internet, né? E, no final das contas, de novo, isso aqui também não ajuda tanto quanto eles imaginam. Por quê? Porque, como eu falei, o que faz a influência de verdade é você conhecer o autor que emitiu a opinião. Esse negócio de simplesmente as pessoas falarem coisas não tem essa influência toda que o pessoal gosta, imagina que tenha, né? É porque eles vêm daquela ideia da mídia tradicional de que quanto mais impressões você tem daquela notícia, mais gente você convence. Mas não é assim que funciona a informação descentralizada e distribuída. As pessoas já são vacinadas contra a desinformação. Todo mundo sabe que na internet tem desinformação. Então, meramente você vê aquela coisa, se você não concorda com aquilo, se você não tem uma opinião prévia, se você não considera o emissor daquela informação como válido, aquilo ali não vai te influenciar em nada. Então, é isso que eles fazem aqui, né? É bem interessante isso daí. E eles falam, né, que não é só para ter as contas falsas, mas também para gerar conteúdo original, né? A demanda por vídeos é muito alta, então eles querem gerar muitos vídeos para ganhar seguidores e coisa e tal. Curiosamente, o que eles falam aqui, eles não vão no YouTube, eles vão principalmente no Twitter e no Facebook fazendo esse tipo de coisa, né? Aqui tem mais uma tabelinha de valores e coisa e tal.
Então isso daí, é curioso ver como é que funciona o exército dos 50 centavos, mas como eu já falei outras vezes, eu acho que isso daí é altamente questionável se isso é alguma coisa que realmente faça diferença no final das contas. Pessoal, vamos falar sobre essa pesquisa da Datafolha e uma outra pesquisa da Data Veritas sobre os 44% das pessoas que acreditam que o país pode virar comunista após as eleições de 2022, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Oi Meu Chapa, Açúcar Azulado, NTF do Peter de Sunguinha, Família Tradicional Soviética, Bolsodias reeleito pelo Centrão, Parque das Nações Indígenas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essas duas pesquisas estão sendo colocadas aí pela mídia em geral. Você sabe, né? Eu acho que esse tipo de pesquisa, assim, isso aqui é um pouco mais sério. Por quê? Porque no final das contas não está favorecendo o candidato, nem desfavorecendo, nada disso. Então tende a ser uma pesquisa um pouco mais útil. Mas de qualquer forma, eu ainda acho que esse tipo de pesquisa não quer dizer muita coisa, não. Mas ainda assim é interessante ver por quê. Porque esse pessoal está prestando atenção nisso daqui, né? Olha só, uma pesquisa da Datafolha diz que 44% das pessoas acham que o país pode virar comunista após as eleições, né? E lógico, o Datafolha fez isso numa ideia assim meio que, olha só que coisa, né? Que absurdo esse pessoal achar isso. É lógico que não vai virar comunista e coisa e tal. Lula, né? Lula não vai fazer isso. Lula já chegou aqui, já esteve no governo e não transformou o Brasil em comunismo, sei lá o quê. Certamente o repórter da Folha, quem dera que fizessem isso, né? Quem dera que o Lula fosse transformar o Brasil em comunista, né? Porque na cabeça desse pessoal sabe como é que é, né? E olha só, 44% acreditam que o Brasil pode virar comunista, né? Eu acho que não, porque a questão toda aqui, como eu falei, para virar comunista, o primeiro passo seria eleger Lula em 2022. Como eu falei para vocês, isso daí é muito pouco provável, né? Bolsonaro deve ganhar a eleição ano que vem com certa facilidade. Agora, o que eles estão colocando aqui é justamente que a maioria disse que discordar disso. 50% disseram que não, que o Brasil não pode virar comunista com a volta do Lula em 2022, né? E aquele negócio, né? Não tenha dúvida que eu falo para você, Lula não vai voltar, Lulinha, paz e amor. Depois do que aconteceu com ele, meu amigo, se ele voltar, seria uma coisa realmente absurda. Ele vai querer fazer regulamentação de mídia social, de mídia tradicional. Não vai conseguir nada, tá? Vai ser um caso de Alberto Fernandes da vida, vai acabar com uma economia ferrada, quebrando todo mundo, mas é aquele negócio, certamente ele vai tentar controlar a liberdade de expressão, porque ele sabe que foi aí que ele se deu mal, que foi aí que ele foi preso, né? Ele acabou preso por conta disso, né? E uma coisa boa dessa pesquisa é que mostra a quantidade de pessoas que está olhando para o problema certo. Porque tem essa outra pesquisa aqui, ó. O governo Lula foi mais corrupto do que o governo Bolsonaro. Isso é óbvio, evidente, não precisa nem discutir isso, né? Me espanta, por exemplo, você vê aqui como é que foi, 87% das pessoas disseram que, pelo que eu entendi, que o governo Lula foi mais corrupto que o de Bolsonaro. Isso para Bolsonaro é excelente, porque eu falei, para o brasileiro, essa percepção de corrupção é uma coisa muito importante. Eles acham corrupção uma coisa muito importante. Eu, para mim, como libertário, acho ótimo. Quanto mais corrupção, melhor. Todo governo tem corrupção, não tenha dúvida. Mas para o brasileiro médio isso é uma coisa muito importante, então isso tende, é o que eu falo para vocês, é por isso que eu acho que Lula não tem chance, porque a corrupção vai ser o principal tema das eleições ano que vem. O pessoal da esquerda está contando que vai ser ainda a Covid, mas olha só, a Omicron está aí e já está indo embora e ninguém consegue fazer, não está gerando números suficientes para eles conseguirem manter a narrativa da pandemia. Então, ou seja, eles esperavam ter pandemia para falar ano que vem, no final das contas não vão ter, o tema vai ser mesmo corrupção. E em corrupção, meu amigo, Lula é muito mais corrupto que Bolsonaro, não tenha dúvida, né? Isso aí tem dados evidentes para isso. Segundo a pesquisa que eles fizeram aqui, 66% diz que... Não, peraí, deixa eu entender esses números aqui corretos, né? 86% dos entrevistados disseram que houve corrupção no governo Lula. Os outros 14% são os lulistas, né? Evidentemente, estavam participando da corrupção. 52% sustentam que teve mais corrupção no governo Lula do que no governo Bolsonaro, ou seja, 52-38. Correto, é lógico, essa percepção é evidente, é só você ver o resultado disso daí. Para Bolsonaro tiveram que fazer um esforço danado para vender uma rachadinha do filho, não sei o que lá, ou aquela vacina que nunca foi comprada, não sei o que lá,
tem que fazer voltas e mais voltas para dizer que teve alguma coisa de corrupção. Mas veja, é o que eu falo para vocês, tá? Corrupção tem em todo o governo. O Estado em si é corrupto. O Estado, ele serve para roubar dinheiro das pessoas e distribuir para os políticos, políticos, funcionários públicos de alto escalão e os amigos dos políticos. É para isso que serve o Estado. Corrupção é o objetivo final do Estado. Então, não tenha dúvida, não é só no Brasil, é na Suécia, nos Estados Unidos. O pessoal lá fora é mais sério, consegue esconder melhor essas coisas, mas é do mesmo jeito. Corrupção é o fim do Estado, é o objetivo do Estado. Então, se todo governo tem corrupção, não tem jeito. Mas certamente teve muito mais no governo Lula. Por quê? Porque o Lula queria ajudar os amiguinhos dele da América Latina a fazer golpe bolivariano, maluco, comunista nos países da América Latina, e com isso ferrou a nossa economia completamente, né? Ah, mas na época do Lula a economia estava boa. Estava boa porque recebeu do Fernando Henrique uma economia arrumada. A merda que ele deixou explodiu no governo Dilma, né? Que é criatura dele também. Mas enfim, o fato é, muita gente ainda pensa em termos de corrupção e por isso é uma vantagem enorme para o Bolsonaro com o Lula ano que vem. E é por isso que eu acho que o Lula não vai participar da corrida. Vai entrar alguém da esquerda, porque justamente eles sabem que o Lula tem tem telhado de vidro. O nego vai jogar pedra na vidraça dele. Então, entrando outra pessoa que não tenha esse ranço de corrupção, teria muito mais chance contra Bolsonaro, né? Enfim, mas isso daqui mostra uma coisa muito importante, porque é o que eu falo. Na minha visão, como eu falei, corrupção não deveria ser crime. Depois que você perdeu o dinheiro, crime é quando o Estado rouba imposto, tira dinheiro do seu bolso. Depois, o que o governo faz com esse dinheiro é problema deles. Depois que o ladrão roubou você, meu amigo, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele te roubou já não interessa. Então, o governo, corrupção, vai fazer corrupção, vai jogar fora em licitação maceteada, vai fazer sei lá o quê. Não, isso aí, meu amigo, o governo serve para isso mesmo. Depois que foi roubado, o crime é roubar impostos de você. Depois que roubaram, o que eles vão fazer com o dinheiro não interessa. Agora, o grande problema do Lula, eu sou muito contra o Lula justamente por conta do comunismo, porque certamente esse cara vai implementar, vai caminhar nessa direção. Implementar comunismo completamente, eu acho que ninguém nem consegue mais, nem a China consegue mais controlar a sociedade tanto quanto já controlou uma época. Mas o fato é que vai caminhar nesse sentido. Vai ter mais restrição, vai ter mais ação policial contra pessoas que falam contra o governo, você vai ter mais coisa parecida com Cuba. Não, protestar contra o governo é antidemocrático, é um ato antidemocrático protestar contra o governo. É o que está acontecendo em Cuba, meu amigo. Não pode protestar contra o governo, não, porque é antidemocrático. Repara como é que não é parecido com a desculpa que o STF usa aqui no Brasil já. Eles já estão caminhando para o socialismo, já estão caminhando para o comunismo. Dizer que não, protestar contra o governo antidemocrático, onde que é isso? Mas tenha certeza, se ganhar a esquerda, eles vão querer falar esse tipo de coisa. Restrição de liberdade de expressão. Vai mudar alguma coisa na internet? Não. Todo mundo consegue falar na internet de qualquer forma. A internet é um mecanismo, é um meio anti-censura por natureza. Mas pode ficar mais difícil, pode ser mais trabalhoso, pode dar menos dinheiro, pode ser uma coisa mais complicada. Pode gerar perseguição aleatória a pessoas. Então, no final das contas, sim, é muito ruim. Isso aqui é o grande problema da eleição da esquerda. É o comunismo. Corrupção, meio que não interessa. Vai sempre ter, isso é o de menos. O que importa, o que as pessoas deviam estar prestando atenção é isso daqui. E eu fico muito satisfeito de ver que as pessoas estão prestando mais atenção nisso. Veja, eu acho que Bolsonaro vai ganhar por conta disso daqui, por causa da corrupção dele, que é muito menor do que a do Lula, e mesmo que bote outra pessoa lá, bote o Alckmin, por exemplo, também tem um monte de acusação contra ele. Na verdade, tem um monte de político ali, que qualquer político mais conhecido, se entrar, vai ter problema com relação a isso, justamente por conta da corrupção. Agora, isso daqui é que é o real problema. E esse problema você tem com o Moro também, tá? Porque o Moro, embora ele seja um cara anticorrupção e coisa e tal, vai ver as ideias dele. O cara já tá falando de, não, que vamos combater a fome com funcionalismo público de excelência. Cara, isso é socialismo. O que ele tá querendo é Estado grande, Estado controlador, Estado que controla a economia, um Estado eficiente, coisa e tal. Quando isso daí, meu amigo, não existe. O Estado eficiente é o pior Estado que tem, porque é o Estado que mais reprime, que mais usa força contra indivíduos. É o pior tipo de Estado, na verdade, é o Estado eficiente.
Então, é o que eu falo, Moro, meu amigo, o cara é socialista, é comunista mesmo. E é até curioso esse negócio que eu estava reparando uma coisa, né? Como é que o Moro está tentando ganhar os funcionários públicos, né? Você sabe, o Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma grande quantidade de votos de funcionários públicos. O pessoal lá em Brasília e no resto do país todo ficou abismado com a quantidade de roubalheira que tinha na época do Lula, né? E acabaram votando no Bolsonaro, e muita gente ficou empolgada com o discurso nacionalista do Bolsonaro e coisa e tal, e elegeram o Bolsonaro. E o curioso que eu percebo, né, é que parece que a estratégia do Moro é essa, é roubar os funcionários públicos, né? Ele tem feito nos discursos dele sempre assim, falando muito bem de funcionário público, que vai valorizar o funcionário público, não sei o que lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que a imprensa também está ajudando isso, porque estão fazendo essas várias propagandas aí de não, que o Bolsonaro não deu reajuste ao funcionário público, que não, as pessoas estão pedindo demissão e não sei o que lá. Ou seja, estão querendo mesmo jogar o funcionalismo público para o Moro. E isso tem um objetivo estratégico claro, né, que é justamente a situação de que é muito difícil para o Bolsonaro governar se ele tiver o funcionalismo público contra ele. Ele já não tem um grande apoio ideológico no governo, né? O governo é de esquerda ainda, tem muita gente de esquerda no governo. E se o funcionalismo público médio deixar de apoiar o cara, ele vai ter mais dificuldade ainda, porque é aquele negócio, não, mas ele manda, é só mandar e o pessoal tem que obedecer. É verdade, mas esse negócio de cargo formalmente poderoso não quer dizer nada, né? O cara protela, o cara cria dificuldade. Meu amigo, se a pessoa não quiser te obedecer, é muito difícil você fazê-la te obedecer, né? Então, no final das contas, é isso daí. Isso é o problema real. É isso que a gente tem que prestar atenção. Evitar o comunismo a qualquer custo. Evitar o governo indo mais para a esquerda a qualquer custo. A tendência de todo governo é desaparecer em alguns anos. Não vai ter jeito. A disrupção que vem por aí é muito grande. Mas, até lá, a gente tem um governo. E quanto menos repressor ele for, melhor. Como é bom ter presidente, né? Se não fosse o presidente estabelecendo preço mínimo de passagem, quem faria você pagar mais caro para viajar, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por John27. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a notícia aqui da La Nation, golpe de baixo custo, nas companhias de baixo custo. O governo voltou a implementar tarifas mínimas para voos de cabotagem. Voos de cabotagem são voos domésticos, tá? Voos dentro da Argentina mesmo, voos que não envolvem uma perna internacional. Então, na época do governo Macri, né, em 2018, acabaram com esse negócio de preço mínimo de passagem e com isso entraram várias companhias de baixo custo na Argentina, né? Flybonai, como é que é? Flybond.com, é isso daí. JetSmart, coisa e tal, tem um monte de outras companhias de baixo custo que começou a operar no mercado argentino. Isso para o consumidor é ótimo, mais gente ali, é mais competição, você tem um preço melhor, você consegue viajar mais barato, é tudo que o consumidor quer, né? Mas aí o governo tem um problema. Qual que é o problema do governo? É esse daqui, ó, Aerolíneas Argentinas. A Aerolíneas Argentinas é uma empresa estatal do governo argentino, né? E lógico que ela não consegue competir com as empresas de low cost, né? Empresas de baixo custo. O objetivo delas é justamente ser de baixo custo, né? Você tem um mercado, tem gente que prefere pagar um pouco mais para ter um conforto maior, tem gente que não interessa muito com conforto na passagem, quer mesmo chegar lá no local de destino, aceita pagar um pouco menos por isso, né? Só que isso, lá na Argentina, o que está acontecendo? As aerolíneas argentinas, a empresa do governo, está perdendo dinheiro, porque não consegue competir com as empresas mais baratas, né? O que o governo faz? Valor mínimo da passagem. Tabelou as passagens de avião lá na Argentina. Tem um valor mínimo, se alguém botar o preço abaixo daquilo, não pode. Que assim, aí segundo o governo, não, a preocupação é porque esses preços muito baixos, eles dão uma vantagem efêmera para o passageiro, mais a longo prazo, isso vai quebrar as empresas, não sei o que lá. Meu amigo, deixa quebrar a empresa. Se a empresa é ineficiente, se ela não consegue trabalhar com aquela tarifa, deixa ela quebrar, pô, ela tá gastando recursos de forma efetivamente indevida. Deixa ela quebrar. O problema do governo da Argentina, a gente sabe qual que é que não é que as empresas estão passando dificuldade, o problema é que a aerolíneas argentinas que está ferrada, que não consegue competir com as outras. Então, o problema do governo é só esse, é favorecimento explícito, né?
e, lógico, por interesse próprio. Ou seja, no final das contas, é mais um imposto que o argentino tem que pagar mais caro na passagem para conseguir manter as aerolíneas argentinas funcionando, para ela não quebrar, né, não acabar de falir. Deveriam deixá-la falir, porque é aquele negócio, é o que eu falo, se a empresa é ineficiente, ela tem que quebrar mesmo. Isso é o melhor no longo prazo. No curto prazo, pode ser ruim. Uma empresa quebrar é algo ruim, não tenha dúvida. Né? Muito triste o processo, pessoas perdem emprego, um monte de gente que compra passagem fica a ver navios. Olha o que está acontecendo com a Itapemirim aqui no Brasil. Né? É uma coisa trágica, não tenha dúvida, é uma coisa ruim quando uma empresa quebra. Mas quando o governo evita que uma empresa quebre, distribuindo o custo disso para outras pessoas, que é o que ele está fazendo em última análise, ele está obrigando todo mundo a pagar um pouquinho mais caro na passagem só para não matar as aerolíneas argentinas. O que acontece nesse caso? A empresa continua sendo um desperdício de recursos, mas agora o governo está usando violência contra outras pessoas para manter ela funcionando. O recurso está ficando mal alocado, é má alocação de recursos. A economia como um todo ficou menos eficiente. Por quê? Porque foi a decisão do governo. Ele gosta, aerolíneas argentinas, é bonitinha, coisa e tal. Aqui no Brasil, felizmente, como a gente não tem uma companhia do governo aérea, graças a Deus, o que tinha aqui, tinha a Varig, que tinha muita amizade com o governo, mas o governo deixou quebrar, né, deixou falir. Foi uma coisa positiva. Na época que eu comecei a voar de avião, as grandes companhias do Brasil eram a Varig e a VASP. Eram as duas as grandes, né? E olha só, as duas faliram, as duas quebraram. Hoje em dia você tem outras empresas que estão no aperto, não tenha dúvida, né? Nesse momento não tem nenhuma companhia aérea bem, porque com a Covid, né, fechou um monte de aeroporto, não podia viajar durante um tempo, não tem companhia que consiga planejar financeiramente um negócio desse tipo, ainda mais numa área como aviação, em que você tem ativos extremamente caros. O avião é um negócio muito caro. O avião, você compra ele, tem que ficar voando o tempo todo para poder se pagar, porque senão ele não se paga, né? Então, certamente temos problemas aqui no Brasil, e a minha visão é, se tiver que quebrar a Gol, quebrar a TAM, quebrar uma empresa dessas qualquer, que quebre. Acho legal? Não acho legal não. Isso é muito triste, é muito ruim quando quebra a empresa, mas é melhor isso do que a alternativa de querer forçar, não vamos deixar a empresa aqui. E mais do que isso, eu acho que devia permitir empresas aéreas de outros países também fazerem voos aqui no Brasil. Esse negócio de, não, só pode empresa nacional fazer voo doméstico. Pô, para com isso, cara. Deixa a empresa de qualquer lugar do mundo fazer aqui. O que interessa é ter uma economia mais efetiva, mais eficiente. Isso garante um melhor funcionamento para toda a economia, né? Então, pois é isso aí. No final das contas, é mais uma operação do governo argentino, uso de violência contra empresas pequenas. O pessoal, esse é outro aspecto disso daqui, né? A insegurança jurídica absurda que se tem aqui na América Latina. Aqui no Brasil particularmente, mas na América Latina como um todo. O governo aplicou, criou acabou com o controle de preços justamente para atrair empresas de baixo custo. O empresário foi lá, botou grana, botou o avião, criou a empresa, coisa e tal. Agora vem o governo seguinte, vai lá e não, mudou. Agora não é mais assim, agora tem preço tabelado. Pronto. Ferrou tudo, né? Porque essas empresas, elas conseguiam economia justamente botando um preço mais baixo e viajando com o avião cheio. Justamente porque o pessoal é muito sensível a preço, que é mesmo preço barato. A maior parte dos viajantes não está nem aí para conforto no avião, que é preço baixo. Então, excelente. Com esse preço agora alto, eles vão botar um preço mínimo, vai ficar o mesmo preço aí e da Aerolíneas Argentinas. Aí, ou seja, como tem muito mais voo da outra lá, essas empresas pequenas vão acabar quebrando. O governo, em última análise, condenou essas empresas aqui a quebrar, para não quebrar a empresona estatal mastodôntica, gigantesca das Aerolíneas Argentinas. Meu amigo, não é fácil não, cara. Como é bom ter presidente, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.